Meu nome é Thiago, eu sou aluno do curso de licenciatura em teatro e este é um trabalho da disciplina Estágio Supervisionado 3. Neste trabalho, nós tivemos a proposta de discorrer sobre um assunto muito pertinente, principalmente a nós que estamos adentrando as experiências práticas e as vivências pedagógicas escolares, de modo que a reflexão que nos é proposta faz parte, sim, do encontro que nós estamos necessitando de abordar. E este encontro fala da necessidade de ir para além daquilo que propõe o currículo de ensino de uma escola. Então, nesse sentido, nós hoje, nesta proposta de trabalho, queremos abordar o seguinte tema: para além do currículo, uma proposta de observação. Às vezes é necessário ter o ganho, ou seja, de trazer para nós o que está estabelecido dentro de uma matriz ou dentro de uma plataforma de aprendizagem, de modo que a estrutura curricular torna-se importante para alcançar os objetivos que a BNCC nos pede para atingir. No entanto, a metodologia com que isso se fará pode ser abordada ou observada de várias outras maneiras e de vários outros modos. Isso nos reflete ou nos faz refletir que é possível trazer para nós esta estrutura e conforme o delineamento de cada turma, de cada escola, de cada comunidade, atrelar esta proposta estrutural dentro da realidade daquela comunidade, daquela sala de aula, daquela comunidade escolar, daquela escola. Então isso nos faz com que aquela distância entre aluno-professor, docente-discente, seja estreitada. Esse estreitamento se dá não pela via oficial, vamos dizer assim, não pela via matemática no sentido burocrático, mas sim pela via relacional. O vídeo que nos foi proposto a estar assistindo como o meio pelo qual nós iríamos abordar este tema, essa temática, nos traz esta realidade, onde nós temos os alunos de com uma diversidade gigantesca. Esses alunos se encontram dentro do espaço escolar e essa diversidade é de cor, de raça, de gênero, de religião, de etnia. E essa diversidade dentro do mesmo espaço, se não trabalhada da forma correta, pode virar uma bomba que não se tem como controlar. E essa foi a fala dos próprios alunos e inclusive do docente, do professor que ali estava e deu o seu depoimento. Então ele nos trouxe uma experiência em que a distância do professor-aluno foi encurtada a partir do momento que houve uma transposição para além das propostas curriculares, no entanto, não deixando as propostas curriculares, inserindo por meio da realidade individual de cada aluno dentro do espaço,
fazendo com que aqueles alunos eles tivessem o senso, a realidade, a noção de pertencimento daquele lugar e de ocupação dos espaços que aquele lugar tinha para que eles ocupassem. Essa, inclusive, foi uma proposta de performance que um dos alunos ele colocou para nós dentro daquele trabalho, daquele vídeo. Então, a partir daí, é possível observar que nós podemos sim trabalhar essa interconectividade, interseccionalidade, onde o indivíduo, com as suas características, com seus modos, com aquilo que ele traz de ganho, pode se encontrar com a necessidade de um currículo estabelecido e nessa proposta juntar e delinear e caminhar junto de maneira que o aluno se torne a parte protagonista da história. E esta é a noção que me chamou mais atenção, inclusive no texto. É essa parte aonde dá o protagonismo. E isso encontra-se com o nosso curso, que é o de teatro. O protagonismo não no sentido de falta de responsabilidade ou de fazer aquilo que se quer ou se dá na telha, mas o protagonismo de ser si mesmo, a si mesmo, de ser a pessoa em si, e não no sentido de colocar uma imposição, como aquela parte que fala das cadeiras nos fala daquela imposição aonde a revolta é estabelecida e a falta de pertencimento é aflorada. Não, não é isso. É quando a pessoa tem a consciência de quem ela é. E por meio dessa consciência, ela passa a ocupar os espaços pré-estabelecidos, e que essa junção de ocupação e relacional, quando se encontra com o outro, seja com outro aluno, seja com o professor, obedece não no sentido pejorativo, mas no sentido de reconhecer o espaço do outro também. E ali nós vemos os sentidos das cadeiras. As cadeiras têm que estar aonde as pessoas estão. As cadeiras elas têm que estar aonde há o relacionamento. E você leva a cadeira aonde tem relação, aonde tem o relacionamento ou a possibilidade de se relacionar com o outro, a possibilidade de se conviver com o outro. E nisso nós trazemos então aquele sentido que está nos textos de decolonialidade, aquele sentido que afora a percepção de não somente de estar ali presente, mas também de se fazer como um ser que se coloca ganhando no sentido de aprendizado, mas também de colaborando no sentido de que aquilo que ele traz consigo vai fazer diferença muito especial na vida daquele ou daquela que se propõe ou que está à volta dele. Então, nesse sentido, nós podemos observar que esse tipo de educação ela se torna antirracista, porque ela respeita o espaço individual, respeita as diferenças. Essa educação ela se torna um agente de oportunidades, de interseccionalidade. Ela traz o respeito às matrizes culturais brasileiras que cada um que está inserido na sua comunidade, que
absorve aquilo da comunidade e dissolve isso dentro do espaço escolar. Então aqui nós temos uma riqueza imensa. E nisso, e nesse sentido, é que se coloca esta posição de para além, ou seja, de transpor. Ir além não significa de deixar de fazer, mas fazer e dar um plus, ir a mais. Então, para além do currículo, não quer dizer que o currículo não será cumprido. Ele será cumprido na integralidade. Mas o sentido da vivência, o sentido educacional propriamente dito, ele não está atrelado a uma burocracia engessada, mas ele vai além. Ele cumpre o seu dever, mas ele consegue transpor qualquer dever e atingir as emoções, as relações, o respeito, a tolerância. E nisso nós temos uma educação que vale a pena fazermos. Então, para além do currículo, é uma proposta de observar essas nuances que não é fácil, é muito difícil, mas que nós vimos por meio dos textos e por meio dos vídeos, inclusive deste último vídeo que traz essa proposta, que é possível fazer. Muito obrigado e até mais. I can't do